Liturgia do dia 5 de outubro de 2022, quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Memória de São Benedito, o Negro, religioso. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhe o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório foi tirado do Salmo 116 e do Evangelho de São Marcos. Ide por todo mundo e a todos pregai o Evangelho, e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo mundo e a todos pregai o Evangelho, e a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo e a todos pregai o Evangelho, e
a todos pregai o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo continua a escrever em jeito de autobiografia. Depois de 14 anos, vai a Jerusalém acompanhado por um levita cipriota chamado José, a quem os apóstolos tinham dado o sobrenome de Barnabé, isto é, filho da consolação, e que acompanhou Paulo durante o primeiro período de evangelização. Leva também Tito, um greco-cristão incircunciso, que mediou o conflito entre a igreja de Corinto e Paulo. Tito era um exemplo vivo de liberdade perante tudo o que não correspondia ao essencial ensinamento de Cristo. Ao contrário do que defendiam e praticavam alguns cristãos de Jerusalém, Tito não era circunciso. Com este exemplo concreto, Paulo expõe aos chefes da igreja o seu evangelho, para não correr em vão. Dá-se então em Jerusalém uma forte experiência de comunhão, expresso no aperto de mão de Paulo a Pedro, Tiago e João, considerados as colunas da igreja. Chega-se a um acordo. As colunas evangelizaram os circuncisos. Paulo e os seus companheiros evangelizariam os pagãos. A única recomendação é dar atenção aos pobres, coisa que Paulo terá em grande conta. Mas a comunhão não impede Paulo de se opor a Pedro, que em Antioquia se deixou dominar pelos cristãos judaizantes, deixando de frequentar a mesa dos cristãos convertidos do paganismo, que justamente se julgavam livres de tomar qualquer tipo de alimento. E verificamos duas realidades. A primeira é que Paulo se sente livre para dizer claramente a verdade a Pedro, que fraqueja na sua prática de crente. A segunda é que a mensagem de Cristo é uma mensagem de liberdade em relação a todo formalismo, exterioridade, hipocrisia e constrição. No texto do Evangelho, Jesus estava em algum lugar para orar. Em qualquer tempo e lugar se pode rezar, ainda que haja tempos e lugares expressamente destinados à oração. Ao ver Jesus rezar, um dos discípulos percebeu que não sabia rezar e suplicou: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus ensinou-lhes a sua oração, o Pai Nosso. A oração de Jesus começa com a invocação do Pai, Abba, no texto lucano, palavra que exprime uma ternura e um à vontade idêntico à nossa palavra Paizinho. Jesus introduz-nos desse modo a um novo tipo de relação com Deus, caracterizado pela confiança, semelhante à de um filho que se dirige ao Pai, por quem se sente amado. Chamando Pai a Deus, assemelhamo-nos a Jesus, o Filho por experiência, o Filho por excelência, e praticamos a relação íntima que existe entre Ele e o Pai. É nisto que se caracteriza, em primeiro lugar,
A oração do cristão. Santificado seja o teu nome. Pedimos a Deus que seja glorificado por todos e em todos, que seja glorificado em cada um de nós. Isto é, que vendo o nosso modo de ser e de agir, todos o reconheçam e louvem. Este pedido sublinha a vontade de que é procurando a glória de Deus e não na nossa que encontramos a nossa própria felicidade, entrando em comunhão com Ele, com os outros, com o cosmos. Venha o teu reino. Toda a história é aspiração, consciente ou não, por este reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dá-nos o pão nosso de cada dia. O pão é o elemento vital que simboliza tudo que o homem precisa para viver dignamente, crescer e realizar-se. Pão, vestuário, cultura, habitação. Pede-se o pão nosso. Se for só meu, torna-se elemento de morte. Partilhado, faz crescer. Pão é também a Eucaristia, a palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. O perdão de Deus liga-se à nossa atitude de perdoar, como raiz à árvore. O fundamento do nosso perdão é saber-nos perdoados por Deus. Perdoar não significa esquecer. Desejar, perdoar, pedir a Deus que nos ajude a perdoar, já é atitude de perdão. Não nos deixeis cair em tentação. Esta expressão significa pedir a Deus a graça de não sucumbirmos à tentação por causa da nossa fraqueza. Sabemos que Deus nos ouve, porque é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Hoje a Igreja faz memória a São Benedito, o Negro, religioso. Benedito, cognominado o Mouro, ou o Negro no Brasil, nasceu na Sicília. Filho de escravos vindo da Etiópia para São Fratello, na Sicília, vendeu seus bens e fez-se eremita franciscano nas vizinhanças de Palermo. Mais tarde, obedecendo a uma determinação do Papa Pio VI, obrigando todos os seguidores da regra de São Francisco a viverem em conventos de sua ordem, abandonou o eremitério. No convento, dedicou-se a trabalhos humildes. Chegou a exercer o cargo de superior, mesmo não sendo sacerdote, e mais tarde vemo-lo novamente trabalhando na cozinha. Morreu em 1589. Seu culto logo se espalhou pela Itália, Espanha, Portugal, Brasil e México. O Papa Pio VIII inscreveu-o no rol dos santos. Os irmãos que forem capazes de trabalhar, trabalhem. Todos os irmãos se esforcem seriamente em praticar boas obras, pois está escrito: vê se estás sempre empenhado em praticar alguma boa obra, para que o diabo te encontre ocupado. E ainda, a ociosidade é inimiga da alma. Por isso, os servos de Deus devem estar sempre entregues à oração ou a qualquer outra boa obra. Da regra não bulada de São Francisco de Assis. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Benedito e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Oração. Ó Deus, que em São Benedito o Negro manifestais as vossas maravilhas, chamando à vossa Igreja homens de todos os povos, raças e nações, concedei por sua intercessão que todos, feitos vossos filhos e filhas pelo batismo, convivam como verdadeiros irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.